Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 20 de janeiro. Neste dia, no ano de 1783, um cessar-fogo assinado entre o Reino Unido e a França marcou o primeiro passo decisivo para o fim da Guerra Revolucionária Americana, que ocorreria no dia 3 de setembro desse ano, oficializando a independência dos Estados Unidos. No ano de 1773, a tensão entre Londres e as colônias britânicas na América do Norte estava atingindo um nível insuportável. As 13 colônias que formavam aquele vasto território protestavam pelo fato de pagarem altos impostos para a coroa britânica, sem serem adequadamente representados no parlamento britânico. A gota d'água veio com o chamado Ato do Chá, de maio de 1773, que autorizou a Companhia das Índias Britânicas Orientais a exportarem chá para a América do Norte, sem pagarem as taxas de exportação no Reino Unido, mas cobrando as taxas de importação das 13 colônias, resultando num lucro gigantesco para a coroa britânica. Essa medida, vista como ultrajante pelas colônias, levou a um protesto violento no dia 16 de dezembro de 1773, quando colonos, alguns vestidos de índios americanos, assaltaram navios ancorados no porto de Boston, carregados de chá, lançando toda a carga para a Bahia, num evento que ficaria conhecido como Tea Party. A coroa britânica respondeu com dureza, fechando o porto de Boston e punindo severamente a colônia de Massachusetts. Essas medidas punitivas foram tão duras que Benjamin Franklin, aproveitando-se da comoção que se espalhou pelas colônias, liderou em 1774 a criação de um autêntico corpo representativo no chamado Congresso Continental. Através desse congresso, os colonos foram aos poucos estabelecendo as bases para a autogovernação, algo que obviamente irritou a coroa britânica. Nos meses seguintes, as tensões foram subindo ainda mais, até que no dia 18 de abril de 1775, 700 soldados britânicos foram enviados para confiscar as armas da milícia de Massachusetts, na cidade de Concord. Mas os milicianos reagiram e empurraram as forças de volta para Boston, onde foram cercadas no dia seguinte. Por esse motivo, o dia 19 de abril de 1775 é visto como o dia do início da Guerra Revolucionária Americana. Essa guerra colocaria de um lado aquele que era visto como o exército mais poderoso e profissional do mundo, contra colonos mal armados e mal treinados, mas extremamente motivados. No início, a guerra parecia garantida para os britânicos, que alcançaram grandes e importantes vitórias, mas a causa americana acabou atraindo o apoio de grandes potências europeias rivais dos britânicos, com destaque para a França e mais tarde também da Espanha. Através desses apoios, os britânicos tiveram que combater em várias frentes diferentes, na América do Norte, nos mares e oceanos e também nas suas colônias ultramarinas, como por exemplo na Índia. No dia 2 de julho de 1776, pouco mais de um ano após o início da guerra, o Congresso Continental votou pela independência das colônias, uma decisão que foi ratificada e assinada no dia 4 de julho, o que acirrou ainda mais a guerra, com os britânicos determinados a não perderem uma das suas colônias mais rentáveis e lucrativas. Mas enquanto os soldados britânicos combatiam de acordo com manuais muito rigorosos de guerra, os colonos combatiam uma guerra de guerrilha, atacando onde não eram esperados e desaparecendo imediatamente em seguida, interrompendo as linhas de suprimentos e importunando a retaguarda com ataques incessantes. Esse tipo de combate, muito diferente dos combates que os britânicos estavam habituados a travar na Europa, associado ao apoio francês e espanhol, levaram a uma guerra extremamente longa e desgastante para o Império Britânico, que não foi capaz de manter um conflito tão prolongado a milhares de quilômetros de casa. Tudo isso culminou com a Batalha de Yorktown, entre 28 de setembro e 19 de outubro de 1781, quando um poderoso exército britânico, liderado por Lord Cornwallis, foi cercado por um exército americano liderado pelo general George Washington e por um exército francês liderado pelo general Comte de Rochambeau.
Lord Cornwallis, cercado pelos franceses também no mar e sem poder recuar, capitulou no dia 19 de outubro de 1781, marcando o fim da última grande operação terrestre da guerra. Mas apesar dessa gritante derrota britânica, a guerra se prolongaria por ainda mais 1 ano e meio, com pequenos, mas frequentes combates, até que nesse dia, 20 de janeiro do ano de 1783, os britânicos e os franceses combinaram um cessar-fogo, o que abriria caminho para as negociações que conduziriam ao fim definitivo da guerra no dia 3 de setembro de 1783. A Guerra Revolucionária Americana foi marcada por inúmeras batalhas e eventos importantíssimos, que com certeza serão abordados individualmente aqui no canal. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!